Graça e paz, nesta manhã de sexta-feira, glória a Deus por cada vida que me ouve. Eu agradeço a todos, do fundo do meu coração, por cada um de vocês que nesta manhã estão dando ouvido ao coração de Deus, aquele que fala em espírito e verdade, aquele que disse em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade, é eu e o Senhor. Quando você diz, que se apoia em alguma coisa, que os pastores, que os padres, oferecem, é aquilo que eu não tenho essa intimidade, para poder adorar outros deuses, a não ser o meu Deus, aquele que é vivo, aquele que reina no meu coração, como a palavra diz, Romanos capítulo 7, versículo 4. Temos que servir o outro, aquele que o citou após a morte, para que nós possamos dar fruto para Deus. Ele não mandou eu me apoiar em nada, a não ser na palavra dele, como diz Hebreus 11:1. A fé é a certeza daquilo que eu espero e a convicção daquilo que eu não vejo. Eu creio e recebo no meu coração essa palavra. 10:17 de Romanos. A fé vem por você e eu ouvir a palavra de Deus, não por um santo, não por nada que um pastor ou um padre ou alguém queira dar para mim ou dar para você. Você às vezes aceita porque você não entrou pela porta, você não chegou ao Cristo, aquele que o citou, porque ainda está no corpo de carne. As palavras que eu venho trazer aqui são palavras em espírito e verdade, não é para o coração de todos, é para o coração daqueles que entraram pela porta e entenderam que o mistério que eu estava oculto agora está no nosso coração, onde Ele nos abençoou, nos perdoou, nos amou, nos fez mais vencedor, nos fez propriedade do Filho do seu amor. E aqui Ele está para nos dar essa bênção maravilhosa, como já nos deu, essa paz, essa alegria, o Espírito Santo que está dentro de nós, porque o Espírito Santo ele foi derramado em toda a carne, como fala Atos 2:1, como fala Ezequiel 37, versículo 5, versículo 14. Então tudo já foi consumado, toda a obra já foi pronta por Deus, para que hoje nós andássemos nas obras de antemão que Ele preparou para nós. Efésios 2:10. Por isso que pela graça você é salvo mediante a fé. Não vem de você um dom de Deus, para que nós venhamos aprender de Deus, em amor, em verdade, com perdão em cada coração. Amém, graças a Deus. Então, meu amado irmão, aqui eu não sou contra aquilo que a pessoa acredita. A fé é a fé. Aquela mulher cananeia, Marcos 7:24, aquela mulher foi até ele, então não era tempo dela conseguir as bênçãos do pai, porque ela não era filha, ela não era herdeira, mas ele, pela misericórdia dele, abençoou aquela mulher pela fé dela e salvou a filha dela, sem ela ter que fazer nada. Então, por isso que Deus falou, em Romanos 9:16, através do apóstolo Paulo, que não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de ele, Deus, usar de misericórdia para com todos. Então, ele usa misericórdia por aquele que tem fé. Se você se apoia numa fé, que você vê alguma coisa e você toca, e ali você acha que é fé, é você e Deus. Mas só que a palavra não ensina isso. A fé é a certeza que você espera, mas você não vê. Você crê. Você viu a mão dele marcar o cravo? Não, Tomé viu. Mas não acreditou. Acreditou só porque ele viu. Então eu não vi, mas eu creio. Só em Cristo na minha vida, onde Ele me deu o amor, me deu o perdão, me deu a paz no meu coração. Então, mediante isso aqui, quando Jesus de Nazaré escolhe os 12, Ele não escolhe o apóstolo Paulo. Ele escolhe João, Pedro, Tiago, Judas. Então, Paulo viria depois para o ministério do Espírito Santo, de Romanos e Hebreus. Então, o que acontece? No caminho de Damasco, 26:8 de Atos, ali Deus chama Paulo para o ministério, onde ele separou Paulo, Romanos 1:1, para trazer a graça. Paulo foi separado para o ministério do Espírito. Então, ele não separou Pedro, Tiago e João para os gentios, separou para os judeus, para não se meter no meio do gentio. Por quê? Paulo, quando chega em Atenas, lá no livro de Atos, capítulo 17, versículo 19, ali ele diz: o Deus que vocês estão servindo aí é o Deus que eu prego aqui, sem tocar em nada, sem me apoiar em nada, apenas na palavra de Deus, em espírito e em verdade. Então ele começou a ensinar essa palavra aqui e as pessoas iam contra ele, os religiosos da época, porque Paulo vinha fazer entender que todos que lá estavam tinham que apostatar
da lei de Moisés. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos capítulo 10, do 1 ao 4. Então, isso aí trazia para Paulo uma confusão na mente dele. Por quê? Paulo pregava o evangelho, né? E quando as pessoas chegavam, né, para cultuar onde Paulo pregava a palavra, eles começavam a querer passar para a lei de Moisés. E Paulo tinha dores de parto, como fala capítulo 4 de Gálatas, versículo 19. Então Paulo sentia dor de parto porque Cristo está sendo formado nas pessoas, através da graça. E as pessoas passam para a lei de Moisés, a fazer sacrifício, a fazer muitas coisas na água após a oração, que Paulo ensinava para não fazer isso lá, como aqui nós ensinamos a não fazer isso aqui. Por isso que aqui, em Filipenses, capítulo 3, versículos 4 em diante, bem que eu poderia confiar também na carne. Está vendo? Paulo não confiava na carne, mas ele, por ser apóstolo, podia confiar e acreditar em muitas coisas, mas ele não. Teve que jogar tudo fora para conhecer o Cristo. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu. Fariseu é aquele que forma a congregação, e ali o pastor tem 5, 10 pessoas ali com ele que são tapias, que você que está de fora daquela congregação não pode optar, não pode falar nada, porque ali o pastor é que manda, mas aqueles 5, 10 que ali estão. Então é como um time de futebol. Tipo na época Zico e mais 10. Pelé e mais 10. Então assim acontece no futebol, e acontece na política e acontece na religião. Mas aqui onde Paulo teve que se converter a Cristo para trazer a palavra da graça, ele entrou pela porta, onde eu entrei pela porta, e aqui eu prego a verdade, porque ele falou, todos que vieram de mim são ladrões e salteadores. João 10, versículo 7 e 8. Então, todos que vieram de Cristo, roubava, matava, adulterava, prevaricava com a palavra de Deus, sendo que depois da cruz para cá, não pode haver isso, mas continuam fazendo em nome de Jesus de Nazaré, do corpo de carne, que ficou na cruz, para que hoje nós recebêssemos um novo homem e ser nova criatura, João 3,5. Então, a lei de fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, Paulo, de perseguidor de igreja, ele passou perseguido. Por quê? Por falar a verdade. Quando eu falo aqui que pela graça você é salvo mediante a fé, não vem de dom de Deus, não por obras religiosas, para que ninguém se glorie, as pessoas não gostam que eu falo isso. Por quê? Você não precisa fazer mais nada, a não ser crer na palavra. Mas só que, de décadas, lá para trás, até agora, o que acontece? As pessoas se apoiam num santo, se apoiam numa água de oração, se apoiam numa vigília, se apoiam num lenço ungido, se apoia numa vela acesa. Então, essa pessoa que se apoia nessas coisas, ela se apoia em outros deuses. Quando eu falo essa verdade aqui, as pessoas não gostam. Eu só preciso daqui de 15 minutos para falar essa verdade para você entender. A justiça que há na lei, irrepreensível. 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Então ele perdeu tudo, jogou tudo fora por causa de Cristo. Não foi que de Nazaré. O corpo de carne ficou na cruz, para que você hoje entendesse o Espírito Santo que está dentro de você hoje. 8. Sim, deveras contaram tudo como perda, por causa da sumidade do conhecimento do Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como lixo, jogou fora, para conseguir Cristo. Então, para mim estar aqui hoje com Cristo, eu tive que jogar fora de Moisés. Como fala 2 Coríntios 3,17. Aí eu tenho liberdade em Cristo, para pegar a palavra que liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. De quê? Do jejum, da santa ceia, do dízimo, do batismo nas águas, da subida de monte, guardar o sábado. Porque essas coisas ficaram na cruz. É uma campanha, um código de libertação, nem aqui escrito está. Então ninguém me apresenta isso. Com a palavra de Deus não tem, porque não vão encontrar. Eles colocam lá campanha de Josafá, mas Josafá está antes da cruz. Na cruz tudo se acabou e o fim da lei foi Cristo e ele citou, está no nosso coração hoje. 9. A ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei,
senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Quando você vai ler lá em Lucas 16:14, eles querem fazer as obras com as próprias mãos. Por quê? Porque o homem ali é que está mandando. Então existe o evangelho que perturba, aquele que Paulo fala, 1,6 de Gálatas. Eles pervertem o evangelho e traz aqui o sacrifício, traz aqui o dízimo, traz aqui a oração de joelho 1 hora. Não, isso aí não tem nada a ver com Cristo. Porque o Cristo, ele está com você sentado, deitado, em pé, trabalhando, andando, almoçando de qualquer jeito, você andando na rua, ele está em você. Por quê? Ele é o nosso pastor, o nosso provedor, e em nós ele está. 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição. A ressurreição, 11:25 de João, ele falou, eu sou a ressurreição e a vida. Ele vem, mostra para Tomé, anda lá entre muitos irmãos lá, né, apresenta ali o corpo para eles, na segunda vinda, Hebreus capítulo 9, de 26 a 28, e ali a vinda dele aconteceu, como aqui aconteceu para mim. A vinda do Espírito Santo no meu coração, para que eu fale a verdade. Paulo, para falar a verdade, teve que largar fora a lei de Moisés. Por isso ele batizou 1, 2, 3, a casa de Estéfano, 1 Coríntios 17. Ali o divisor de água. Então Paulo cresceu de glória em glória. Ele cresceu na graça e no conhecimento. Por isso que Deus separou ele para o gentio, porque os gentios não tinham vida em Cristo. A mulher cananeia, a mulher grega, é uma palavra que deu para aquela mulher lá, que dá a dica de que ele não tinha vindo ainda para o gentio. Ele vem depois, que ele ressuscita e vem morar em nós. Mas só que a misericórdia dele é grande, ele dá para todo mundo a bênção. Não importa o católico, o espírita ou o evangélico. Só que a mim ele já me deu. Eu não preciso buscar. O abençoador está dentro de mim, para que eu possa ser abençoado todo dia, toda hora, todo momento. Enquanto eu durmo, ele vela por mim, como vela por todos. Eu não posso aqui fazer excepção de pessoa. Eu tenho que amar a todos, mas em espírito e em verdade. Só que a verdade eu tenho que falar, eu não posso mentir. Então, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então, a morte de cruz trouxe para nós o amor de Jesus, dentro de nós. Aquele que eu sempre falo, Romanos capítulo 7, versículo 4. Tem que ser o outro, aquele que se deu após a morte. Então, por isso que Romanos 8:1 falou, nenhuma condenação para você, porque você está em Cristo Jesus. Você está depois da cruz. A ninguém conhecemos segundo a carne. Segundo Coríntios 5:17. Por quê? De agora em diante, da cruz para cá, ele mora em você, ele é o teu consolador, ele é o teu pastor, ele é o teu amor, ele é o teu perdão, ele é o teu provedor. Ele está em você, o tempo que for. Até quando você descer com esse corpo biológico, o pó, volta o pó à carne e o Espírito para Deus que deu, que é Cristo deu certo. Então não tem mistério. O Espírito volta para ele. Porque você já é dele, já nasceu dele, aqui você está. Na junção da mãe com o pai, nasceu esse corpo biológico aqui, onde é que ele mora, onde é que ele habita, onde é que ele fala, através da minha boca. Porque a boca fala, tudo aquilo, o coração está cheio de amor, de perdão, dentro de um coração. Nenhuma condenação há pela vitória de Cristo na cruz. Eu sei que a vitória chegou e com ela o seu grande amor. Mas nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus. Mas se você estiver no Nazareno, muitas igrejas aí condenam e colocam as pessoas de castigo. Por quê? Não completou a obra, não fez isso, não fez aquilo. Por quê? Você ainda está no Nazareno. Você tem que largar o primeiro para entender o segundo, né? Como fala Hebreus 10:9, ali, remover a lei, estabelecer a graça na nossa vida, que é aquele que acreditou e te colocou aqui no reino do Filho do seu amor, que é Colossenses 1:13, que nós temos na sexta-feira maravilhosa no Pai. Amém, graças a Deus.